Olá pessoal, vamos para mais um vídeo da Ebianchi. Nesse vídeo a gente vai falar sobre as diferenças entre altura, altitude e nível de voo. Às vezes o pessoal faz um pouco de confusão entre esses termos, né? E nesse vídeo a gente vai tentar simplificar isso e mostrar como que a gente também utiliza essas definições durante o voo, né? Claro, de uma forma bastante simplificada, né? Por exemplo, nas nossas videoaulas lá na Ebianchi, só esse tema aqui a gente leva quase 50 minutos para discorrer sobre os diversos detalhes, né? Sobre altimetria, que a gente tenta simplificar, né? Mas eu acredito que dessa forma você consiga saber diferenciar altura, altitude e nível de voo. Muito bem, antes da gente entrar no tema desse vídeo, gostaria de anunciar aqui quais foram os ganhadores do sorteio que nós fizemos em agosto. Nós sorteamos um livro de meteorologia da editora Bianchi, um preparatório de navegação aérea visual da Ebianchi, as videoaulas, e créditos para os simulados do site Piloto Comercial. Muito bem, então o livro de meteorologia, o ganhador foi o Eduardo Souza, o preparatório de navegação aérea, o Silvio Goulart, e os créditos para os simulados de prova, o Nicolas Rafael Praias. Então, o Eduardo Souza, que ganhou o livro de meteorologia, o nosso e-mail segue aqui abaixo, então mande para a gente o seu endereço para que a Bianchi possa enviar para você o livro, né, para o endereço que você informar. O Silvio, que ganhou o preparatório de navegação aérea, informe o nome e o e-mail, né, para que a gente possa fazer a matrícula dele na Ebianchi. E o Nicolas Rafael Praias, que ganhou os simulados de provas, né, os créditos, envie também para a gente o nome e o e-mail para que o Yuri, do Piloto Comercial, possa fazer o cadastro, né, e liberar os créditos para ele. Ok, pessoal? Muito bem, então vamos ao tema desse vídeo, né? Altura, altitude e nível de voo. Então aqui a gente tem essas três aeronaves. Essa primeira aeronave, ela está a 3.000 pés de altura. Essa segunda aeronave a 5.000 pés de altitude. E essa terceira aeronave, né, no nível 120, ela está voando em nível de voo. Muito bem, aqui nós temos um aeródromo que está situado, né, a 2.000 pés de altitude. Então vamos estabelecer falar sobre as definições de cada um desses termos aqui. Bom, a altura, pessoal, é a distância, né, de um determinado objeto até uma referência, que nós utilizamos como referência esse aeródromo. Então a distância vertical dessa aeronave até esse aeródromo aqui, né, essa pista desse aeroporto, é de 3.000 pés de altura, né? Então essa é a altura dessa aeronave. Aqui, a altitude é a distância de um objeto em relação ao nível do mar, nível médio do mar, né? Então é como se fosse a altura dessa aeronave em relação ao nível médio do mar. Então você observa que é a mesma aeronave, né? A gente só estendeu ela aqui para facilitar a explicação. Então aqui nós temos essa aeronave a 3.000 pés de altura. No entanto, no altímetro dessa mesma aeronave, ela estaria além dos 5.000 pés de altitude, né? Então nós temos esse aeródromo, você observa aqui, a 2.000 pés de altitude, né? Se a gente estender aqui, indica que ele está a 2.000 pés em relação ao nível médio do mar. Então, geralmente, na decolagem, aproximação, pouso, a gente utiliza a altitude como referência, não é? A altura a gente utiliza muito pouco, é muito raro a gente utilizar essa informação aqui, a gente utiliza mais a altitude, não é? Eu não vou entrar tanto em detalhes sobre o ajuste do altímetro, mas só para falar rapidamente, quando você quiser ler a altura no seu altímetro, você tem que ajustá-lo em QFE, né? E altitude em QNH. Então, isso aqui que é o que a gente utiliza mais. Então, a torre, o controle, durante a aproximação, durante a decolagem, ele vai informar qual que é a pressão do local. Você vai lá, né, ajusta o seu altímetro, e a partir desse momento que você ajustou o seu altímetro em QNH, ele vai passar a indicar a altitude, né? Esse é um procedimento bastante importante, né? Traz uma separação segura, não é, entre os obstáculos, né? Então, se você, por exemplo, está fazendo uma aproximação IFR, em condições IMC, sem ajustar o altímetro, você está numa situação bastante desconfortável e muitas vezes insegura, né? Então, depois eu vou fazer um vídeo só sobre o ajuste de altímetro, mas só para você já saber que é importante, principalmente na decolagem e pouso. Por isso que, se você ficar ouvindo essas escutas aeronáuticas que tem na internet, vai ver que toda hora o controlador está falando sobre o ajuste de altímetro, né? Então, desça para 6.000 pés, altímetro no 0, no 2. Então, esse 1 no 0, no 2 é o que o piloto vai inserir ali no altímetro. Muito bem. Em seguida nós temos o nível de voo. O que é o nível de voo? É um nível de pressão atmosférica constante, não é?
de 1013,2. Então é como se fosse a altitude dessa aeronave, a altura dessa aeronave em relação a essa pressão constante, né, esse nível de pressão constante de 1013,2. Então quando nós falamos, quando você vir, por exemplo, FL 120, né, Flight Level 120, indica o quê? Aproximadamente, né, esse 120 é uma indicação barométrica do altímetro que equivale a mais ou menos 12.000 pés, ok? E aqui a aeronave vai estar ajustada em QNE, que é a pressão padrão de 1013,2. Então, como que funciona mais ou menos na prática? Decolagem, aproximação e pouso, a gente está ajustado em QNH, né, em altitude. Então, o que você ler ali, a informação que você estiver recebendo no seu altímetro vai ser de altitude. Após a decolagem, né, durante a subida, quando você passar a altitude de transição, que vem informada na carta, você vai ajustar o seu altímetro em 1013,2. A partir dali você vai começar o que você ler ali no seu altímetro vai ser nível de voo. E você segue em 1013,2, né, em QNE, até a descida. Quando você cruzar o nível de transição, você ajusta novamente em QNH e aí sim prossegue com a sua aproximação e pouso. Né, o controlador provavelmente não, ele vai te informar o QNH, né, a pressão do local, e aí você insere essa informação no seu altímetro para que você possa fazer a aproximação e o pouso utilizando a altitude como referência. Por que o nível de voo, pessoal? Por que você não pode prosseguir com o mesmo ajuste que você decolou até o seu destino, por exemplo? Porque você imagina, por exemplo, uma aeronave que decolou de São Paulo, onde a pressão está de 1025, né, e ela está indo para Fortaleza. E lá em Fortaleza decolou uma aeronave, e lá em Fortaleza a pressão estava de 1010. Então, cada um desses altímetros está calibrado por uma determinada pressão. Então, se essas duas aeronaves decolam, cada um com um ajuste de altímetro, e elas não passam para QNE, ou seja, elas não ajustam o seu altímetro em 1013,2, cada uma vai estar indicando uma altitude diferente, né? E, obviamente, quando elas se cruzarem, essa separação entre elas não vai ser aquela separação mínima estabelecida de 1.000 pés, né, quando estamos num espaço aéreo RVSM. Né? Então, ou vai ser um pouco maior ou vai ser um pouco menor, né? Mas ficaria uma bagunça danada. Então, você imagina cada aeronave com um altímetro ajustado numa determinada pressão, né, numa pressão diferente em cruzeiro, cada uma ia estar indicando uma altitude e a separação entre essas aeronaves ia ficar reduzida e a segurança, obviamente, ia ser comprometida. Né? Então, para facilitar, o que se estabeleceu? Né? Acima da altitude de transição até o nível de transição, todas as aeronaves têm o seu altímetro ajustado em QNE, 1013,2. Dessa forma, todos estão indicando né, o altímetro dessas aeronaves estão indicando exatamente o mesmo nível de voo. E aí sim a gente consegue manter uma separação constante entre essas aeronaves. Ok, pessoal? Vamos ver agora na carta como é que a gente pode encontrar essas informações. Bom, deixa eu vir para cá aqui. Muito bem, essa aqui é uma chegada Campinas 1 Alfa de São Paulo, para as aeronaves que se aproximam pelo setor norte. Então você observa que aqui a gente utilizou essa transição em TIT como referência. Então nessa posição OSAGE a gente tem o FL 210, né? nível 210, Campinas nível 160, Educa entre os 110 e os 100. E aí aqui, onde a gente destacou aqui em verde, nós já temos a informação em altitude. Então você observa aqui, onde está destacado em vermelho, nós temos nível de voo, e aqui em verde, altitude. Né? Então 6.000 pés de altitude, né, no Sierra Papá 502 e 5.700 em Lúvide. E aqui também, MSA, a gente observa que está em altitude. Ou seja, até aqui, né, o piloto está voando com o altímetro ajustado em QNE, né, 1013, e para voar em altitude ele já está ajustado em QNH, ou seja, ele está ajustado com a pressão desse local aqui. Né? Dessa forma ele consegue manter uma separação segura do relevo e das outras aeronaves que também estão ajustadas em QNH. E aqui na aproximação, eu peguei uma carta de aproximação do Santos Dumont, o RNAV Bianchi para 02. Então, na carta de aproximação, a gente tem um pouco mais de detalhes, né? E uma das informações que a gente tem numa carta de aproximação são as altitudes dos principais relevos, né? Os relevos que se destacam. Então, aqui, por exemplo, nós temos provavelmente uma montanha a 2.600 pés, então isso aqui é a altitude.
né? Aqui 2.173 pés, também altitude. Aqui a gente observa também, mais uma vez, os ajustes todos em altitude, 6.000 pés em Gelute, e aí vai prosseguindo aqui. Muito bem, pessoal. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, né? Rapidamente aqui tentei resumir a diferença entre altura, altitude e nível de voo. Como eu falei, eu vou fazer outro vídeo sobre quando que a gente muda de um para o outro, né? Que eu falei rapidamente, às vezes acaba confundindo mais do que ajudando, né? Quais essas definições de QNE, QNH, enfim. Mas essa mudança do ajuste do altímetro é bastante importante e permite que a gente mantenha uma separação segura, né, entre a nossa aeronave e o relevo, e também, principalmente em cruzeiro, quando nós ajustamos o altímetro em 1013, que mantém uma separação segura entre as diversas aeronaves, né? Ainda mais hoje em dia, que com essas rotas RNAV, as aeronaves passam, a precisão é muito grande, né? Então elas se cruzam nariz com nariz, como a gente costuma dizer. Então é importante que todos estejam com o altímetro ajustado de forma correta para que essa separação se mantenha segura. Muito bem, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Também gostaria de convidá-los a acessar o nosso site www.ebianchi.com.br, onde você tem vários cursos, várias videoaulas sobre piloto privado, navegação aérea, simuladores de voo. E agora, no final de outubro, a gente está lançando uma nova plataforma, né, que a gente está desenvolvendo já há quase um ano e pouco, e ela ficou pronta já, está na fase de teste, e ficou bem bacana, uma série de novas funcionalidades, quase 30 horas de novas videoaulas, né? Então convido vocês a acessar e também a se inscrever aqui no nosso canal se você não está inscrito. Assim você recebe as informações quando nós publicarmos novos vídeos. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Um grande abraço e até a próxima semana.